Costumamos pensar no Brasil através de lentes muito coloridas e, convenhamos, um pouco ingênuas. O mundo olha para nós e vê o país do samba, das praias infinitas, do futebol arte e de uma alegria que parece à prova de balas. Às vezes, até nós mesmos esquecemos que, sob a superfície festiva, existe uma nação forjada em aço, com uma capacidade industrial que já fez as maiores potências do hemisfério norte tremerem em seus gabinetes. E se eu te dissesse que esse espírito de inferioridade, que muitas vezes nos faz acreditar que tudo que vem de fora é melhor, é uma mentira? E se eu te dissesse que, nos anos 80, em um canto empoeirado do interior de São Paulo, engenheiros brasileiros não estavam apenas tentando copiar a tecnologia estrangeira, mas estavam criando uma máquina de guerra tão letal, tão avançada e tão disruptiva que obrigou os Estados Unidos da América, a maior potência militar da história da humanidade, a jogar sujo para não serem humilhados publicamente? Esta não é uma história sobre futebol, não é uma história sobre o jeitinho brasileiro. Esta é a história classificada de como a engenharia nacional desafiou as leis da geopolítica. Esta é a saga da Ingesa e do ET, o Nossório, o tanque que venceu o deserto. Venceu a tecnologia americana, mas perdeu para a caneta dos diplomatas. Hoje, abrimos o dossiê Osório. Vamos investigar como o Brasil construiu o blindado, que se tornou o pesadelo da OTAN e o sonho proibido do Oriente Médio. Prepare-se, porque os dados que vamos revelar demonstram que, quando se trata de engenharia de combate, o Brasil já foi um gigante, e talvez ainda possa ser antes de entrarmos na cabine de comando deste monstro de 43 toneladas e revelarmos os segredos que o Pentágono preferia que continuassem enterrados. Um aviso rápido. Se você quer entender a verdade sobre a tecnologia, a geopolítica e o poder oculto do Brasil, que a grande mídia raramente mostra com profundidade, certifique-se de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Aqui nós não contamos a versão oficial. Nós investigamos o que realmente acontece nas trincheiras da indústria. Junte-se à nossa tropa. Para compreender a magnitude do milagre Osório, precisamos viajar no tempo. Precisamos voltar para uma época em que o mundo era dividido por um muro e a Guerra Fria transformava qualquer conflito regional em um laboratório de testes para as superpotências. Estamos no final dos anos 70. O Brasil vivia o auge de um fenômeno que muitos economistas chamavam de milagre econômico, mas que no setor de defesa tinha um nome muito mais agressivo: independência. Naquela época, o exército brasileiro e a indústria nacional não aceitavam mais ser o quintal tecnológico dos Estados Unidos. Durante décadas, nossas forças armadas foram equipadas com sucata da Segunda Guerra Mundial. Tanques Sherman velhos, caminhões que o exército americano não queria mais. Mas havia um grupo de visionários, militares e civis que olharam para aquele cenário e disseram que bastava. Nós iríamos fazer o nosso. No centro dessa revolução estava uma empresa, um nome que, para os mais velhos, traz um misto de orgulho e saudade, e para os concorrentes internacionais traz a puro terror: Enresa, Engenheiros Especializados Sociedade Anônima. A Ingesa não era apenas uma fábrica, ela era o braço armado da diplomacia brasileira no terceiro mundo, enquanto a Volkswagen fabricava Fuscas e a Embraer começava a dar seus primeiros passos com o Bandeirante. A Ingesa estava fazendo algo muito mais perigoso. Ela estava vendendo soberania para países que não queriam se curvar, nem a Washington, nem a Moscou. O sucesso da Ingesa foi construído sobre duas lendas: o Cascavel e o Urutu. O Cascavel, um blindado sobre rodas, rápido, letal, armado com um canhão de 90 mm torno C, o predador dos desertos. Na guerra Irã-Iraque, os cascavéis brasileiros, operados pelas tropas de Saddam Hussein, dizimaram os tanques iranianos, tanques muito mais pesados, caros e complexos, fornecidos pelos britânicos e americanos. O mundo assistiu chocado. Como é que um veículo barato, feito em um país latino-americano, estava destruindo blindados de primeira linha? A resposta estava na filosofia da engenharia brasileira: simplicidade, robustez e eficiência. O simples que funciona.
Os engenheiros da Ingesa entenderam que a guerra não é feita em laboratórios com ar-condicionado. A guerra é suja, quente, cheia de poeira e sem manuais de instrução. O dinheiro jorrava. A Ingesa exportava para a Líbia, para o Iraque e para a América Latina. O Brasil se tornou um dos maiores exportadores de armas do planeta. Havia confiança, havia capital. Havia uma arrogância saudável de quem sabe o que está fazendo. Mas havia um problema, um buraco estratégico na nossa armadura. O Brasil dominava a guerra sobre rodas. Éramos os reis dos blindados leves. Mas quando se tratava da ponta da lança, a arma suprema do campo de batalha terrestre, o tanque principal de batalha, nós ainda éramos dependentes. O exército brasileiro operava o M41, Walker Bulldog, um tanque leve americano que já estava obsoleto, antes mesmo de chegar aqui. Tentamos modernizá-lo, mas era como colocar maquiagem em um cadáver. Não importava o quanto melhorássemos o motor ou o canhão. A blindagem era de papel contra as novas ameaças soviéticas e ocidentais. A década de 80 trouxe uma nova realidade. A blindagem composta, os sistemas de tiro a laser, a visão térmica. A guerra tinha mudado de patamar. Se o Brasil quisesse manter seu status de potência regional e se a Ingesa quisesse continuar sentada na mesa dos adultos, precisávamos de um tanque de verdade. Um monstro de lagartas, capaz de bater de frente com um T-72 soviético ou um Leopard alemão. A solução óbvia, a solução que qualquer país normal teria tomado, seria comprar a licença, bater na porta da Alemanha e pedir para fabricar o Leopard 1 aqui, ou pedir aos americanos para montar kits do M60, era a rota segura, a rota diplomática, a rota de quem aceita ser subalterno. Mas a diretoria da Ingesa e o Estado-Maior do Exército pensavam diferente. Eles olharam para os requisitos do mercado mundial e para as necessidades do Brasil, e perceberam algo crucial. Os tanques das superpotências eram projetados para a Europa. Preste atenção nisso, porque é aqui que a genialidade brasileira brilha. O M1 Abrams americano e o Leopard 2 alemão foram feitos para lutar nas planícies da Alemanha Ocidental. Eram monstros de 60 ou 70 toneladas, projetados para aguentar o inverno europeu, rodar em autoestradas perfeitas e serem abastecidos por uma cadeia logística infinita da OTAN. Eles eram gigantes, pesados, bebiam combustível como se não houvesse amanhã e custavam uma fortuna. O Brasil não precisava disso. A infraestrutura brasileira, nossas pontes, nossas estradas, nosso terreno, não aguentaria um tanque de 60 toneladas. E mais importante, os clientes da Ingesa, os árabes, os africanos, os sul-americanos, também não. O mercado estava sedento por um tanque que tivesse o poder de fogo de um gigante. Mas a agilidade e o preço de um peso médio, foi então que surgiu a ideia insana. A Ingesa decidiu que não iria copiar, ela iria criar, do zero, o primeiro tanque principal de batalha do Hemisfério Sul. O projeto foi batizado com um nome que evocava glória e liderança, Osório. Mas a decisão de construir o Osório não foi apenas técnica. Foi uma aposta total. Uma jogada de pôquer onde a Ingesa colocou todas as suas fichas na mesa. A empresa investiu cerca de 100 milhões de dólares do próprio bolso. Dinheiro privado, sem garantia de compra do governo brasileiro, que passava por crises inflacionárias. Apostaram a própria existência da empresa na crença de que os engenheiros brasileiros poderiam fazer o impossível. O desafio de engenharia era brutal. Era como se uma montadora que só fizesse carros de rally decidisse, de repente, construir um carro de Fórmula 1 capaz de vencer a Ferrari. Não tínhamos a tecnologia de blindagem composta. Não tínhamos experiência com canhões de 120 mm de alma lisa. Não tínhamos sistemas de controle de tiro computadorizados. O ceticismo internacional era palpável. As revistas especializadas da Europa e dos Estados Unidos tratavam o anúncio do tanque brasileiro como uma piada exótica. Diziam que o país do carnaval queria construir um tanque de guerra. Eles esperavam que a Ingesa apresentasse um trator blindado algo rústico e mal acabado. Eles esperavam o fracasso, mas o que eles não sabiam é que a Ingesa não jogava pelas regras tradicionais. Se não tínhamos a tecnologia em casa, nós iríamos buscá-la, mas não como submissos, e sim como integradores.
A estratégia da Ingesa foi buscar os melhores componentes do mundo: motor, transmissão, suspensão, canhão, e integrá-los em um chassi revolucionário desenhado no Brasil. O conceito era ousado: um tanque de 40 toneladas, 20 a menos que o Abrams americano, mas com o mesmo poder de fogo e a mesma proteção frontal. Como? Através de um design compacto, perfil baixo e uso inteligente de blindagem composta bimetálica. Os engenheiros em São José dos Campos começaram a trabalhar em sigilo absoluto. O galpão da Ingesa se transformou em uma fortaleza. Desenhos, plantas, simulações. A equipe trabalhava 18 horas por dia. Havia uma eletricidade no ar. Eles sabiam que não estavam apenas desenhando uma máquina, estavam desenhando o futuro da defesa nacional. Quanto? Isso do outro lado do mundo. Um evento estava prestes a mudar o destino do projeto. A Arábia Saudita, o cliente mais rico e exigente do mercado de armas, anunciou que estava abrindo uma concorrência para substituir toda a sua frota de tanques. O contrato era bilionário. Estamos falando da venda do século. Quem ganhasse aquele contrato garantiria o funcionamento de suas fábricas por 20 anos. Os tubarões sentiram o cheiro de sangue na água. Os Estados Unidos prepararam o seu todo-poderoso M1 Abrams. O Reino Unido poliu o seu Challenger 1. A França trouxe o AMX-40. Eram as maiores potências militares do planeta, com orçamentos infinitos e apoio governamental total. E no meio desses titãs, surgiu o rumor de que os brasileiros também iriam. Imagine a cena nos corredores do Pentágono. Oficiais americanos, com seus uniformes impecáveis, rindo da ideia. O Brasil. Eles vão trazer o quê? Um Jeep com um canhão. A arrogância era nossa maior vantagem. Eles não nos viam como ameaça. Eles achavam que a competição seria entre Washington e Londres. O Brasil era apenas um figurante, uma nota de rodapé curiosa. Mas em 1984, quando o primeiro protótipo do Osório rolou para fora do hangar, o riso parou. Bem-vindos ao Sandbox, o campo de provas do deserto saudita. Não é apenas areia, é um inferno de silício fino, capaz de entrar nas engrenagens mais seladas, destruir filtros de ar em minutos e transformar motores de alta tecnologia em âncoras de metal inútil. A temperatura no solo chegava a 55 graus Celsius. Dentro dos blindados, sem ar-condicionado ligado, passava dos 60. Era julho de 1987. O palco estava montado para o que a imprensa especializada chamou de a competição do século. Na linha de largada, 4 máquinas. Primeiro, um M1 a um Abrams americano. O campeão dos pesos pesados. O orgulho de Washington, movido por uma turbina a gás de aviação, beberrão, barulhento, mas letal. A delegação americana era gigantesca, apoiada por satélites, logística ilimitada e a certeza da vitória. Segundo, o Challenger, um britânico, a tradição do Reino Unido, inventores do tanque de guerra, um monstro de blindagem impenetrável, mas lento e pesado. Terceiro, o AMX-40 francês, rápido, mas leve demais. Um canhão de vidro que a própria França sabia que não tinha chance, mas estava ali para marcar presença. E por último, o forasteiro, o EE, um Osório, pintado na cor areia, com a bandeira do Brasil discreta na lateral da torre. A equipe da Ingesa era pequena, focada, operando com recursos limitados, mas com uma confiança que beirava a arrogância. Os testes foram divididos em 2 fases cruciais: mobilidade e poder de fogo. A primeira fase, a corrida da morte. Os generais sauditas desenharam um circuito brutal: dunas íngremes de areia fofa, fossos de concreto, rampas de inclinação lateral e retas de velocidade máxima. O objetivo não era apenas ver quem chegava primeiro, mas quem sobrevivia. Quando a bandeira baixou, o Challenger britânico foi o primeiro a mostrar fraqueza. Seu motor, projetado para o clima temperado da Europa, superaqueceu quase imediatamente. O sistema de arrefecimento não dava conta do calor árabe. Ele se arrastava nas dunas, o peso excessivo, fazendo as lagartas afundarem. O orgulho da rainha estava atolado. O tanque francês, tentando compensar a falta de blindagem com velocidade, forçou demais o motor e sofreu com quebras mecânicas constantes. Estava fora do páreo. A briga real, como todos previam,
ficou entre o Brasil e os Estados Unidos. E foi aqui que o mito da invencibilidade americana começou a ruir. O meu Abrams é uma máquina incrível. Não me leve a mal, mas ele tinha um calcanhar de Aquiles. Sua turbinas precisam engolir quantidades massivas de ar para funcionar. E no deserto, ar significa areia. Os filtros do Abrams entupiam a cada poucos quilômetros. A tripulação americana tinha que parar constantemente para limpar os filtros, sob risco de fundir o motor. Além disso, o consumo de combustível era insano. O Abrams precisava parar para reabastecer, enquanto os outros ainda tinham meio tanque. E o Osório, o tanque brasileiro, parecia flutuar. A suspensão hidropneumática, uma aposta arriscada da Ingesa, funcionou com perfeição absoluta. Enquanto o Abrams dava solavancos violentos que deixavam sua tripulação enjoada e cheia de hematomas, o Osório absorvia o terreno. O motor diesel, robusto e confiável, ronronava como um gato gigante. Ele não precisava de paradas constantes. Ele não superaquecia. Em um dos testes de subida de rampa, testemunhas relatam algo que virou lenda. O Abrams, com toda a sua potência bruta, patinou. As lagartas de borracha americana não encontravam aderência na areia fina da duna mais íngreme. Ele rugia, levantava poeira, mas não subia. O piloto de testes da Ingesa, um brasileiro com nervos de aço, alinhou o Osório e engatou a marcha reduzida. O tanque brasileiro, mais leve, com lagartas mais largas, que distribuíam melhor o peso, subiu a duna sem titubear. Chegou ao topo, girou a torre em direção aos observadores e desceu do outro lado. Os generais sauditas se entreolharam. O brinquedo sul-americano estava humilhando a tecnologia da General Dynamics. Mas a mobilidade é apenas metade da equação. Um tanque é, acima de tudo, uma plataforma de tiro. Chegamos à fase 2. O poder de fogo. Aqui a pressão era máxima. Os alvos eram painéis móveis controlados remotamente, simulando tanques inimigos a distâncias de 2.000, 3.000 e até 4.000 metros. O teste supremo era disparar em movimento. O tanque tinha que atirar enquanto se movia a 40 km por hora em terreno acidentado, contra um alvo que também se movia. Isso exige uma estabilização de canhão perfeita e um computador balístico capaz de realizar cálculos em milissegundos. O tanque britânico teve problemas com seu sistema de mira. O tanque francês nem sequer conseguia competir nessas distâncias com precisão. Restaram novamente o Abrams e o Osório. O Abrams disparou e o alvo foi destruído. A precisão americana era letal. Eles tinham anos de desenvolvimento em seus sistemas de controle de tiro. Chegou a vez do Osório. A tripulação brasileira suava frio. Tudo dependia daquele momento. O artilheiro olhou pelo visor térmico. O sistema de estabilização manteve a cruz de mira travada no alvo, ignorando os saltos do tanque nas dunas. O computador deu o sinal de solução de tiro pronta. O comandante gritou fogo. O canhão de 120 mm recuou violentamente. A flecha de tungstênio cortou o ar a 5 vezes a velocidade do som impacto direto. Centro do alvo. A 2.500 metros de distância. O teste continuou alvo após alvo, estático, em movimento, de dia, de noite. E aqui vem o dado que o Pentágono tentou esconder por anos. Ao final da bateria de tiros, a contagem foi feita. O M1 Abrams acertou uma quantidade impressionante de alvos. Mas um Osório empatou tecnicamente com o Abrams em precisão e o superou em cadência de tiro. Em alguns testes específicos de aquisição de alvo, o tempo que leva para você ver o inimigo e atirar. O sistema eletrônico do Osório foi frações de segundo mais rápido que o americano. Frações de segundo que, na guerra moderna, definem quem vive e quem morre. A grande diferença: o Osório fez isso custando metade do preço e consumindo 1/3 do combustível. Houve um momento nos bastidores que define o espírito dessa vitória. Durante o intervalo, oficiais sauditas foram inspecionar os tanques. Eles entraram no Abrams, apertado, complexo, cheio de telas confusas. Depois, entraram no Osório, espaçoso, intuitivo, com controles que pareciam fazer sentido lógico. Um príncipe saudita
parte da comissão de avaliação, teria dito a um engenheiro da Ingesa: "Este tanque parece que foi feito para nós." O americano parece que foi feito para engenheiros da NASA. O resultado final dos testes vazou meses depois. A classificação técnica oficial do Exército da Arábia Saudita foi um choque sísmico na geopolítica mundial. Primeiro lugar, EET-1 Osório, Brasil. Segundo lugar, M1A1, Abrams, Estados Unidos. Terceiro lugar, Challenger-1, Reino Unido. Em quarto lugar, Amex 40, França. Parem um segundo para absorver isso. Uma empresa brasileira, sediada no interior de São Paulo, sem apoio estatal massivo, havia acabado de derrotar a soma de todo o conhecimento militar da OTAN. O Osório não foi apenas bom para um país de terceiro mundo. Ele foi, objetivamente, matematicamente e mecanicamente, o melhor tanque do mundo naquele ano de 1987. A celebração na sede da Ingesa foi eufórica. O contrato era iminente. Falava-se na compra inicial de 318 tanques, com potencial para chegar a 1.000 unidades. O valor ultrapassava 2 bilhões de dólares da época. Isso transformaria o Brasil em uma superpotência militar industrial definitiva. Os jornais brasileiros estampavam manchetes dizendo que o Osório venceu. A moral nacional estava nas nuvens. Parecia que finalmente o Brasil tinha quebrado o complexo de vira-lata. Tínhamos a tecnologia, tínhamos o produto e tínhamos o cliente. A Ingesa começou a preparar as linhas de montagem, comprou estoques de aço, contratou mais funcionários. Eles já contavam com o dinheiro. O negócio da Arábia era dado como certo. Afinal, em uma concorrência justa, o melhor produto vence. Certo? A inocência. A doce inocência brasileira. O que os engenheiros da Ingesa não viam. Enquanto limpavam a areia do deserto de suas botas e comemoravam com caipirinhas, era a movimentação nas sombras. O que aconteceu no deserto foi uma vitória da engenharia. Mas a guerra real não é lutada com canhões. Ela é lutada com telefones, com pressões diplomáticas, com chantagens econômicas e com arquivos de inteligência. Enquanto o Osório voltava triunfante para o Brasil, em Washington o sinal vermelho acendeu na Casa Branca. A vitória do Brasil era inaceitável. Não se tratava apenas de perder um contrato comercial. Tratava-se de perder o controle estratégico do Oriente Médio. Se o Brasil se tornasse o fornecedor principal de armas da Arábia Saudita, os Estados Unidos perderiam uma alavanca de poder crucial na região. Além disso, a General Dynamics, fabricante do tanque americano, estava em crise. Se perdessem esse contrato, a linha de produção do Abrams poderia fechar. O desemprego aumentaria em estados americanos, chaves para as eleições. O sistema imperial não podia permitir que uma nação do sul global humilhasse sua tecnologia de ponta. Foi então que os homens de terno preto entraram em cena. A CIA, o Departamento de Estado e o lobby industrial militar americano começaram a operar. Eles não iriam atacar o tanque, pois o tanque era perfeito. Eles iriam atacar o país. A estratégia americana foi brutal e multifacetada. Primeiro, começaram a espalhar rumores de que a Ingesa não teria capacidade financeira para entregar os tanques. Plantaram a dúvida na mente dos sauditas. Será que essa empresa brasileira vai existir daqui a 10 anos para fornecer peças de reposição? E, infelizmente, eles tinham um ponto, pois a economia brasileira estava fragilizada pela inflação. Mas o golpe de misericórdia veio da geopolítica pura. Em 1990, Saddam Hussein invadiu o Kuwait. A Guerra do Golfo estourou. O Oriente Médio entrou em chamas. A Arábia Saudita, aterrorizada com a possibilidade de ser a próxima vítima, precisava de proteção imediata. E quem poderia oferecer proteção imediata? O Brasil. Não. Apenas os Estados Unidos. Washington jogou sua carta final. Oferecer uma aliança militar total aos sauditas para expulsar Saddam Hussein. Mas essa proteção tinha um preço implícito. E parte desse preço era comprar armas americanas. De repente, a qualidade técnica do tanque não importava mais. O que importava era a lealdade política. Os Estados Unidos chegaram a oferecer o Abrams a preços irrisórios, praticamente a preço de custo, e em alguns casos, subsidiados, apenas para garantir que o mercado fosse deles.
Era dumping. Era concorrência desleal. Mas era assim que o jogo dos tronos era jogado. Em 1991, a notícia chegou como uma bomba em São Paulo. A Arábia Saudita escolheu o M1 Abrames. Não porque era o melhor, mas porque vinha com o selo de proteção da Casa Branca. Para a Ingesa, foi o fim. A empresa tinha apostado tudo no Osório, todo o seu capital de giro, toda a sua capacidade de endividamento. Sem o contrato saudita, a conta não fechava. As dívidas explodiram. O governo brasileiro, na época, não interveio para salvar a empresa. Pelo contrário, deixou-a sangrar. Foi uma falência dolorosa. Uma das maiores empresas de defesa do mundo, que empregava milhares de engenheiros de elite, fechou as portas. O conhecimento se dispersou. Os galpões ficaram vazios. O Brasil não perdeu apenas uma empresa. Perdeu décadas de soberania tecnológica. Imagine o que seria do Brasil hoje se a Ingesa tivesse sobrevivido. Imagine se tivéssemos continuado a desenvolver a linha Osório. Hoje, poderíamos estar vendendo drones, mísseis e sistemas de defesa para o mundo todo, competindo de igual para igual com a Coreia do Sul ou a Turquia. Mas fomos barrados. O teto de vidro foi colocado sobre nós e nós aceitamos. A história da Ingesa nos ensina uma lição amarga sobre o poder. Ter o melhor produto não é suficiente. Ser o mais inteligente não é suficiente. Se você não tem força política para defender seus interesses, você será esmagado. O Osório foi a prova de que o brasileiro é capaz de criar tecnologias que o mundo duvida. Mas também foi a prova de que a ingenuidade geopolítica custa caro. Hoje, o que resta do sonho do Osório? Durante anos, os protótipos ficaram abandonados, quase como sucata, pegando poeira e ferrugem. Um final indigno para guerreiros que venceram o deserto. Mas o exército brasileiro, em um ato de preservação histórica, resgatou essas máquinas. Hoje, elas estão preservadas, restauradas, guardadas como relíquias sagradas da nossa capacidade. Às vezes, eles são ligados em desfiles, e o rugido daquele motor diesel ainda faz o chão tremer, lembrando a todos nós do que fomos capazes de fazer. Mas a história não termina em tragédia. O legado do Osório sobrevive, mas de uma forma diferente. O trauma da falência da Ingesa ensinou o Brasil a ser mais cauteloso, mas também mais resiliente. Hoje, vemos o renascimento da nossa indústria de defesa, mas agora com os pés no chão. O blindado Guarani, que hoje equipa o exército e é exportado para as Filipinas e outros países, carrega em seu DNA as lições aprendidas com a Ingesa. A Embraer, com o KC-390, está conquistando o mercado de transporte aéreo, desbancando o Hércules americano em países da própria OTAN, como Portugal e Holanda. Parece que desta vez aprendemos a jogar o jogo político também. A saga do Osório deve servir como combustível, não para lamentarmos o passado, mas para entendermos o nosso potencial. Quando nos dizem que o Brasil não tem tecnologia, que o Brasil não tem ciência, que o Brasil só serve para plantar soja e exportar minério, lembre-se do ano de 1987. Lembre-se do dia em que um tanque desenhado em São José dos Campos subiu a duna que o tanque americano não conseguiu. Lembre-se do dia em que a mira brasileira foi mais precisa que a mira da OTAN. O complexo de vira-lata é uma doença mental imposta a nós. A realidade de aço e fogo, provou o contrário. A próxima vez que você ouvir alguém falando mal da indústria nacional, conte a história do Osório. Conte como nós fomos gigantes. E como podemos ser gigantes novamente. O mundo respeita a força. O mundo respeita a competência. O Brasil tem os dois. Só precisamos parar de pedir desculpas por sermos bons. O escudo da América do Sul poderia ter sido forjado no Brasil. O futuro da nossa defesa ainda pode ser escrito em português. Esta foi a história classificada de como o Brasil quase dominou o mercado mundial de tanques. Se essa história te encheu de revolta, mas também de orgulho, e se você ficou surpreso ao descobrir do que nossa engenharia é capaz, compartilhe este conhecimento. É a melhor forma de apoiar a nossa soberania mental e mostrar ao algoritmo que queremos ver mais conteúdo de qualidade sobre a nossa história real. Que outra inovação brasileira o mundo desconhece ou tentou
Apagar? O projeto do submarino nuclear? O míssil Piranha? Deixe nos comentários. Eu leio todos vocês. Câmbio e desligo.